iniciando esse nosso seminário sobre híbridos, né, entre humanos e extraterrestres. Bom, hoje eu vou contar uma história, vou começar contando uma história que é um relato de uma das primeiras abduções no mundo que é relatada. Abdução mesmo relatada. Até antes, né, do casal Barney e Betty Hill lá nos Estados Unidos, né? Porque no começo da década de 50 não havia abduções, só casos de aparições de discos voadores, de UFO e tal, né? O contato do Adams que já tinha acontecido, mas o dele não foi a abdução, tá? O dele foi um contato amigável, né? E muito raro o caso dele também, né? Muito bom. Então aqui no Brasil, vou contar um caso brasileiro de um fazendeiro, né, um caboclo, né, de uma cidade de Minas Gerais, se chamava São Francisco de Sales, a cidade, Minas Gerais. Vocês procurem aí onde fica São Francisco de Sales. Tá? Durante o mês de outubro de 1957, tá? Esse fazendeiro, né, esse filho de fazendeiro, na verdade, porque ele era jovem, né, no dia 5 de outubro de 57, ele foi dormir, né, e percebeu luzes ofuscantes na sua janela do seu quarto. E quando ele tinha meio medo, né, ele foi olhar e eram umas luzes no céu que piscavam e brilhavam muito intensamente. Ele não quis saber muito daquilo, não, fechou a janela e pulou na cama e foi dormir. Até, sabe quando você cobre a cabeça, com medo de fantasma? Né? Muito bem, isso passou. Aí já no dia 14 do 10/57, ele e o irmão estavam trabalhando por volta das 9 horas da noite, arando a terra. Porque eles gostam de arar a terra, porque é mais tranquilo, é mais fresco neste período, porque o período é muito quente, né? Outubro já é um mês muito quente. Então, eles gostam de trabalhar à noite, arar a terra à noite, que é mais fresco, o clima é mais gostoso. E aparece um objeto luminoso no céu, muito forte, né? Piscando luzes, assim. E ele ficou muito curioso, e ele desceu do trator e correu atrás do objeto, né? E o objeto se afastou dele e ficou fazendo luzes estranhas. O irmão dele com medo, chamando ele, volta, volta, tal. Aí o objeto foi embora. Então, ok? Aí no dia 16 do 10, 2 dias depois desse evento, ele estava sozinho à noite, trabalhando com o trator. Aí a luz voltou novamente. E essa luz se aproximou, ele ficou. Não, aí essa luz pousou a 15 metros do trator onde ele trabalhava. Ele descreveu que era um objeto grande, devia ter assim, uns 30 metros. E desce 4 criaturas pequenas, assim, que estavam no ombro dele, segundo ele falou. Não eram criaturas altas. E vestia uma espécie de roupa, né, que não dava para ver o rosto assim, dos ETs. Como se tivesse um respirador, um traje. E um deles não falava com ele nada. Um deles pegou ele pelo braço e tentou levá-lo para o disco voador. E ele ficou puto da vida, deu um empurrão, jogou o ET no chão. O ET caiu para o chão de costa. Aí veio mais 3 ETs, seguraram ele, imobilizaram ele e levaram ele à força para dentro do disco voador. Ok? Chegando lá dentro do disco voador, ele não tinha mais o que fazer, estava tudo fechado, ele estava muito assustado. Os caras mandaram ele ficar calmo, tiraram toda a roupa dele, despiram ele totalmente e colocaram um aparelho, vários aparelhos nele, começaram a tirar amostras de material genético dele todo e disse que ele colocou uma coisa aqui, como se fosse na jugular aqui, sabe? Tal. E começou a extrair sangue dele, extrair como se fosse uma taça de sangue dele, que parecia um aparelhinho. E depois do outro lado extraiu o sangue também que ficou guardado. Aí ele vai contar o mais inusitado desse contato.
que veio um pessoal e untou o corpo todo dele com óleo. Tipo de óleo assim, essencial, que perfumava, passou no corpo dele todo. Né? E nisso, ele falou que entra uma moça, mas ela era baixinha, ela não era muito alta, ela era baixinha, menor que ele, mas muito bonita, linda pra caramba, mas toda nua. Toda peladona já ali, toda. E ele não entendeu muito a história, tal, né? Você vê, aquela puta situação brocha qualquer um, né? Você tem que entender que a coisa não levanta assim, já estou impagnado. Pô, abduzido por ET, raptado, mexido, deixa eu pelado, aí traz uma roupa e o bicho não levanta. Para a mulher bonita que a mulher seja. Aí os ETs perceberam que não tinha dado muito certo a sedução da ideia. Aí diz que inundaram a sala com um vaporzinho tênue, sabe, um perfume estranho. Diz que o bicho foi pegar, é o Viagra do ZT. O negócio foi pegando fogo, diz que ele entrou em êxtase e aí pegou a ideia e mandou ver. Foi ali, fuque do pesado, certo? Ou seja, o primeiro fuque interplanetário, interracial, intergaláctico da história. Né? E aí, ele conta na história. Eu vou resumir a história aqui, porque esse caso é bem longo. Vai dar até filme, isso aí, você vai ver. Recente, filha, 1957. Mas já devia ter dado filme. Né? Aí, disse que quando a moça, depois que se levanta da cama, chega na porta, fala assim para ele, ó. Aponta para o estômago dela, para o útero dela e aponta as estrelas. Aponta para o alto. E ela sai e vai embora. Aí os ETs, depois de um tempo, né, leva e devolve ele de volta para o campo. E ele observa todo o funcionamento do disco, como o disco funciona, tal. E o disco levanta e vai embora. E ele nunca mais tem contato. Ele ficou muito tempo. Para você ter uma ideia, o caso dele só foi publicado em 1965. Não, 8 anos depois, né? Porque ele tinha vergonha de contar essa história para as pessoas e se abrir, porque todo mundo ia achar que ele era louco, maluco. Numa época que o disco voador, essa história era tudo fúnebre, né? Era coisa de vampiro, história de vampiro, né? E ele manter relações sexuais ainda com uma era difícil de acreditar até. Você está entendendo? Então, esse foi um caso brasileiro, muito famoso. Se vocês entrarem na internet, né, esse livro tem toda uma história, toda uma cobertura dele fantástica, tá? Sobre esse assunto. Então, vamos só supor que realmente esse caso foi verdade. Tá? Vamos só supor. Porque há muita desconfiança, né? Porra, né? O que o ET vem fazer na Terra que fuque? Pô, né? Teria muitas outras maneiras de fazer um híbrido. Nós já vamos conversar sobre isso. Calma, filha. Ela não quer sair aqui de jeito nenhum. Ela não quer sair do colo. Então, vamos só supor que esse caso fosse verdadeiro, né? A pergunta é: qual seria a intenção desses extraterrestres? Né? Se o primeiro extraterrestre estava todo mascarado, que ele não podia respirar a nossa atmosfera. Ok? Já não é um ser, vamos por assim, entre aspas, humano. Ou né? Pode ser um humanoide, mas não humano da nossa. E dentro desta nave aparece ali uma mulher linda, muito bonita. Tá? Mas segundo ele conta, tem um detalhe muito interessante, né, desse treco aí. Ele falou que às vezes meio broxava ele. Diz que a mulher, quando estava transando com ele, emitia uns sons muito esquisitos. Né? Não era aquele som de americano. Oh yes, oh my God. Sabe aquelas coisas? Oh my God, oh yes, boy. Né?
Era um som meio esquisito. Ela gritava, urrava, que até de vez em quando meio que assustava, broxava na coisa. Falei, Cacildes, né? Onde for pegar essa ideia, né? Para trazer aqui na Terra. Bom, então, a pergunta é, será que esta mulher era da mesma raça que os que abduziram ele? Ou era simplesmente uma experiência dos extraterrestres comportamental e sexual? Para estudar o comportamento sexual, a atividade sexual do ser humano, as energias envolvidas, tudo que está envolvido, né? Então, é uma suposição, né? Ok? Agora, nós sabemos que é muito difícil, quando são espécies muito diferentes, haver fecundação, tá? Não se fecunda, né? Você não pode cruzar certos animais assim na Terra, mesmo que ele tenha uma similaridade, eles não fecundam. Não dá certo, né? Então, muito bem. Então, vamos só supor que fosse verdade. A pergunta é, qual seria a intenção? O que eles estavam querendo por trás disso, né? Os ETs. Eu acho meio estranho. Eu acho muito difícil de acreditar nessa história. Tá? Por mais bem intencionada que o cara na época, tal, eu não cheguei a conhecer essa pessoa, ele já faleceu, claro, tal, né? Mas inclusive ele faleceu próximo aí, acho que do ano 2000, saca? Né? No século passado. Bom, fica quietinho, ela não fica quieta hoje. O que você tem? Você está só mordendo, papai, só brincando, só lambendo. Então, esse é um dos primeiros casos onde envolve o que nós chamamos de relação sexual entre extraterrestres e humanos, numa abdução. Muito bem. É um dos casos mais raros, porque nunca teve outro relato semelhante. Agora vai ter outra coisa, outra história. É o seguinte. Um pesquisador americano, né, um cientista, ele é um cientista, chamado Bud Robbins, né? Ele é um psicólogo da universidade, né? Professor universitário e tudo. Ele se envolve no estudo de traumas de pessoas abduzidas. Tá? Existe um filme chamado Intruders, que vocês podem assistir, que é baseado no livro dele. Tá? Que é baseado no livro dele. Então, o que a pesquisa desse cara levou à conclusão desse Intruders, se vocês vão assistir esse filme? Esse filme Intruders é de 1992. Tá? Então, a história é a seguinte. Muitas pessoas passavam, mulheres, principalmente mulheres, desde criança, essas pessoas eram acompanhadas por extraterrestres. Inclusive, elas eram abduzidas desde criança. Porém, elas nunca se lembravam da abdução. Era uma abdução 100% inconsciente. Acontecia durante a noite, quando a pessoa dormia. Então, essa pessoa dormia. Os ETs entravam no quarto dela à noite, enquanto ela dormia, levavam ela, através de portais, para dentro não tinha nave envolvida, levavam ela por portais para uma base operacional deles. Né? Eles faziam exames, acompanhavam a pessoa. Tal. E numa certa idade, e era sempre, essa abdução era, né, de 2 em 2 anos abduzia, ela ia acompanhando. E aí, mas não se lembravam de nada. Até que chegava uma parte adulta dessa mulher, dessas mulheres, que simplesmente elas ficavam grávidas sem ter nunca tido relações sexuais com ninguém. Neste caso. Então elas não entendiam a gravidez dela. Né? Elas iam fazer o pré-natal, né? Não entendiam o que causou gravidez, mas ia acompanhando, ia com o médico, toda aquela coisa toda. Mas só
inexplicavelmente, quando chegava aos 7 meses de idade, né, ela era abduzida e de um dia para o outro ela também não se lembrava de nada. O feto simplesmente desaparecia. Ou seja, elas eram abduzidas e o feto, aos 7 meses, era retirado da barriga da mulher, do útero da mulher, e ficava com certeza. A pergunta é, o que elas estavam gestando ali, essas mulheres? Primeiro, será, a ideia é, os extraterrestres estavam fazendo algum tipo de inseminação artificial, né, com um esperma, vamos assim dizer, que pode ser alienígena, né? E simplesmente usando o óvulo da mulher, isso pode ser uma fecundação in vitro, né? Que é o famoso bebê de proveta, né? Você tira o óvulo da mulher, vai no laboratório, pega um gene que você quiser, depende da tecnologia dos ETs, você faz uma inseminação ali naquele óvulo e depois coloca no útero da mulher de novo. E deixa o feto progredir. Ok? Aí, quando esse feto estava numa certa maturidade, a mulher era novamente abduzida e o feto retirado. Então, esse caso foi muito discutido na ufologia. E não é um caso, não. O Buddy Robson houve muitas, centenas de casos de mulheres com esse tipo de trauma. Para que eles pudessem retirar a história, eram feitas, então, hipnose regressiva. Então, aí que está o problema. Muitos outros cientistas, tem muitos casos, o History fala muito disso, né? Então, muitos cientistas que não acreditam que a hipnose regressiva ela é confiável como uma ferramenta real de investigação. Né? Você se lembra do filme, um filme que foi chamado Contato de Quinto Grau? Chama Contato. Não sei se de quinto, né? Contato de quarto grau, parece. Com aquela loirinha linda, aquela Jojovic lá. E que eles falam que é baseado em fatos reais, mas é uma mentira, não tem nada de fato real e a pessoa é torturada pelos ETs e tal, a pessoa é traumatizada, que tem a ver com fazer regressão de memória também, para voltar ao caso, né? Entendeu? Então, a ufologia, o Buddy Robson, como ele era um terapeuta, um psicólogo, ele fazia regressão nesses pacientes ditos, né? Com esses traumas parecidos, e ele então regredia um ponto onde as pessoas contavam essas abduções com extraterrestres. Num ambiente do disco voador. Então, alguns relatam que até viam crianças híbridas, humanos e ETs. Mas crianças loiras com um olhão grande, andando nessa nave depois de um tempo. Tá? Esse filme Intruders conta muito isso. Então eu pergunto a todos vocês, até que ponto isso é verdade? Será que os ETs realmente realizavam esse tipo de experiência de produzir, né, geneticamente extraterrestres, híbridos entre humanos e extraterrestres? E a pergunta que eu faço, por que eles precisariam de uma mulher para gestar durante 5 meses? Qual a necessidade? Uma raça muito avançada do jeito que nós conhecemos, que nós falamos com vocês aqui, fazem tudo isso artificialmente. Nós estamos numa fase, deixa eu explicar para vocês. Eu não falei para vocês que no futuro não haverá mais crianças na Terra? Na Era da Luz? Tá? Isso é um ponto grande na evolução de uma raça. Você não precisar parir mais, né? Porque parir é um ato tão primitivo, no sentido prático da coisa, né? Então, você teria uma ciência tão avançada que, em primeiro lugar, você conseguiria construir uma coisa que nós vamos chamar de útero artificial. Ok? Ou seja, o útero da mulher não é mais preciso. Não vamos depender dela. Aí eu posso, geneticamente, tecnicamente, né,
fazer uma inseminação artificial e produzir um corpo independente da mulher, independente da relação da mulher, qualquer coisa. Isso não é uma questão difícil. Isso na Terra já dá para fazer, sabia? Quase a gente já está conseguindo um útero artificial e fazer um feto se desenvolver em laboratório. Não, eles querem produzir desde o óvulo até a fase que pode retirar. Então, ou seja, fazer realmente um útero artificial. Isso não está longe de ser feito. Tá? Isso não está longe de ser feito. Né? Os caras estavam tentando fazer um transplante de cabeça. Sabe o que é isso? Eles estavam para fazer, já estão estudando. O que é? Vamos supor que eu pego uma pessoa, né, que o corpo dela está totalmente destruído. Outro que teve um trauma cerebral que nada conserta. Então, pega uma cabeça boa, corta, arranca a cabeça do outro que está ruim e toca, faz um transplante de cabeça. Né? Parte de um, joga pro saco, para os bichos comer e toca. Entendeu o que eu quero fazer? Salva um. Né? Aquele que está com o corpo ruim, um tetraplégico, por exemplo, que nada mais funciona, tal, ou com câncer em algum lugar, corta a cabeça, põe no outro que às vezes já morreu de uma morte cerebral, você arranca a cabeça do cara, põe outra cabeça. Aí o corpo começa a funcionar. Aproveita o corpo. Eles já estão tentando fazer isso. Bom, eu acredito que futuramente vocês vão ter tantos milagres na genética, tantos milagres na ciência, que vocês nem imaginam. Né? Então eu estou falando isso para vocês tentarem entender quem são os ETs hoje. Que tipo de ciência avançada eles não dominam. Eu digo para vocês, com sinceridade de causa, eu, Laércio, não acredito em nenhuma dessas histórias. Pelo fato de eu conhecer os ETs do jeito que eu conheço, eles não necessitariam absolutamente de nada de nós para fazer esse tipo de experiência lá. Ok? Tá? Eles podem, por exemplo, tirar um útero enquanto você dorme, tirar um óvulo de você enquanto você dorme, por telepop, uma tecnologia avançada que você nem percebe, e leva o óvulo embora. Sabe? Eles são tão avançados que produzem o óvulo também, se quiser. Não precisa tirar de ninguém. Né? Eu acho assim que a nossa visão do ET aqui é uma visão muito primitiva. Né? Então a pergunta que eu quero deixar no ar para vocês, não é só a minha opinião que vale, né? Tem milhões de opiniões aí no meio da ufologia, né? E nós vamos colocar esse assunto no nosso debate aqui, né? Vocês acreditam realmente que os extraterrestres estão fazendo híbridos humanos e extraterrestres? Essa é a primeira pergunta. Depois nós vamos entender por que eles precisariam disso. Qual o objetivo dessa hibridização? Tá? Tem alguma pergunta, Luna? Se os ETs possuem uma tecnologia avançada para construir corpos, por que eles fariam as abduções? As abduções ao longo da história ufológica, ela nunca teve como objetivo, né? É isso que nós estamos discutindo agora aqui, fazer híbridos. Essa é uma outra discussão que entrou depois da ufologia. A pergunta era por que os ETs faziam milhares de exames? Tirava amostra de unha, amostra de cabelo, amostra de sêmen, amostra de sangue, amostra de unha, amostra de fezes. Tirava tudo, tirava sêmen da pessoa. No caso de mulher, eles tiravam óvulos, eles faziam tudo, faziam um exame assim que você não tem noção com a tecnologia deles. Isso sempre aconteceu. Sempre que alguém era abduzido, essa abdução fazia com que a pessoa cedesse a amostra de todas as partes do seu corpo para os extraterrestres. Isso foi uma rotina
na abdução ufológica, sabia? As pessoas deitavam em maca, diz que eles eram como se fossem anestesiados, eles não tinham muita ação. Os ETs vinham, tiravam amostra de unha, cortava a unha, colhia, sabe? Pegava amostra de cabelo, cortava cabelo. Tirava amostra de pele, raspava a pele, assim, tirava a pele da pessoa, colocava um pedacinho de pele. Você está me entendendo? Fazia 1000 exames, abria o olho, testava, pegava coisa dentro do nariz da pessoa, dentro da garganta. Diz que fazia 1000 exames. Tirava sangue da pessoa, tirava bastante sangue, às vezes, a pessoa falava. Passava nos equipamentos, ETs. Igual esse cara fala que também tirou sangue dele, ouvindo as boas, né? E até chegava ao cúmulo, né, de fazer o famoso exame retal. Que esse é o... na casa que falou, o pessoal morre de medo. Virava o cara de ponta cabeça e enfiava o tubo no ânus, né? Dava o que falar depois. Os caras voltavam, não queria contar essa história. Eu falei, eu não. Enfiaram o negócio no meu rabo. Tinha gente que adorava, né? Queria ser abduzido toda semana, né? Gaúcho, então, queria ser abduzido toda semana. Gaúcho macho. Ai, ai. Professor, como funcionaria espiritualmente o transplante de cabeça? Aí que tá, né? Você pode substituir a parte física. E o corpo astral? Quem que vai? De quem que vai? Quem vai ficar? Não, rejeição tem. Quando o cara fez o primeiro transplante de coração, o coração também era rejeitado. Mas cadáver não adianta nada. O cadáver está morto. Não, mas a pergunta é uma pergunta inteligente, né? Uma pergunta interessante. Eu vou fazer um transplante de cabeça. Né? Então, geralmente, a gente faz transplante, vamos supor que um corpo morreu. Né? Morreu. Morte cerebral significa morte. O corpo astral já foi embora, sabia? Não está mais ali. Não tem como conectar, o corpo astral não tem como voltar mais. Ele não tem conexão mais. Então, neste caso, é o espírito que está com a cabeça, porque a cabeça é a consciência. Tá? A cabeça que é a parte consciente da história. Então, ela que vai ser transplantada, o espírito vai com o cara da cabeça. Né? Você está entendendo? E aí, tem mais perguntas? Você acabou de responder a pergunta do outro moço. Vou fazer ela de outra forma. E o karma da pessoa que morreu e teve o corpo transplantado? Vai ficar o karma de que corpo? Então, o karma nunca está no corpo, tá? O karma sempre está no espírito. É o espírito que carrega o karma, certo? O espírito que carrega a consciência, que carrega a inteligência. Se o transplante desse 100% certo fisicamente, ele ia continuar sendo o cara que tinha a cabeça. Tá? Todas as emoções, pensamentos, sentimentos. Só ia trocar a parte de baixo. Dar uma recalchutada na parte de baixo. Logo eu vou explicar para vocês. Na Era da Luz, vou explicar. Vai ser igual no filme do Altered Carbon. Altered Carbon é um seriado que tem na Netflix, onde você troca de corpo. Tá? Você vai numa loja especializada, tem um monte de corpo na vitrine. Certo? Corpo atlético, corpo geneticamente produzido para ser um atleta, outro para ser isso, para ser aquilo, para ser um artista, tal, com genes, né? E você fala assim, gostei daquela roupa, quero aquela. A minha já está meio gasta, está meio ruizinha, já meio balhada, tá, né? E aí você simplesmente pega essa consciência e transfere para um outro corpo. E esse aqui descarta, joga fora. Né? Roupa velha. Você está entendendo? Você manda no brechó. Né? Tem brechó também, viu? Brechó é aquele cara que trocou o corpo, mas ainda tá usável o corpo, então vai no brechó de corpo. Mas aí você pode trocar seu corpo por um corpo novo, totalmente novinho, folha. O nome da série? Altered Carbon. Ou seja, em tradução é carbono alterado.
Né? Por que alguns ETs precisam de capacetes para respirar, se são seres espirituais não materializados? Então, aí que está. Nós tivemos a visita de muitas raças, são muitas as raças que vieram na Terra, que operavam na Terra, né? Ok? Algumas raças extraterrestres, veja bem, algumas, não são todas. Algumas raças extraterrestres venham de estrelas próximas a nós, na era da luz desses planos. Entenderam ou não? Então são raças que mesmo habitando planos físicos, planos materiais, como os intraterrenos, os nossos intraterrenos aqui da Terra são físicos. E eles podem fazer viagem interestelar. E eles vão com o corpo físico deles também. Eles podem visitar. Tá? Então, em alguns aspectos, quando esses tipos de raças vêm nos visitar fisicamente, tem que ter um aparato, porque a atmosfera nossa é um pouquinho diferente da atmosfera que eles estão acostumados. Né? Então eles teriam uma roupa especial para se manifestar aqui. Né? Mas todos esses seres são conscientes de sua natureza espiritual. Senão não navega nas estrelas nem vem aqui. Né? Ok? Então é bem por aí. Então tem algumas raças que precisavam. Por isso que eu falo, não tem alguns ETs que andam fisicamente conosco? Eu falei que tem ET que anda fisicamente conosco. Né? Eles podem ser dessas raças próximas, que têm corpos biológicos, vem, fica com a gente, ou pode ser um ser adensado. Tá? Um ser adensado, aí desse aí não precisa muito dessas coisas, não. Aí eles fazem um projeto para adaptar aqui. O corpo aqui. Uma pergunta fugindo um pouco sobre o tema. O senhor acredita na fecundação de Maria foi feita através dessa tecnologia dos ETs? Claro, pode ter sido. Pode ter sido. Não tem problema nenhum. Né? Não tem problema nenhum. Ok? Se bem que não há uma necessidade. Né? Os ETs simplesmente a Maria poderia ter um filho com José. O importante é o espírito que vai entrar. O espírito que vai entrar e todas as intervenções que ao longo da vida de Jesus, os ETs, o plano do espírito vai fazer. Eles alteram o cérebro, botam equipamento, tal, já preparam o corpo. Tá? Não é preciso tudo isso, não. O sexo é uma coisa tão natural aqui, tão simples. É que o povo é muito maluco, eles acham que naquela época a Maria tem que ser virgem, né? Onde se viu o Filho de Deus, né? Nascer de uma pornografia. Eu acho que o sexo é pecado, é uma bobagem, isso aí é cultural. Isso é cultura do povo judeu, isso é na Índia, não. Os caras, né? O Krishna dá pra todo mundo, aquela coisa lá, come tudo uma moerada. Né? Não é verdade? O Krishna até aqueles tempos do Shiva, né? Na Tará, tanta moerada pelada, uma beleza lá no Shiva, né? Na Índia. Porque a visão do sexo é diferente, totalmente diferente. Essa é coisa judaica, né? Que tem essa visão pecaminosa do sexo, então eles têm que dar um jeito da Maria ser virgem, né? Mas também não tem problema nenhum, né? Aqui tem um monte de mulher, aqui não dá pra ninguém e fica grávida. É só ela fazer inseminação artificial nela. Tranquilo. Pega o gene de qualquer um aí, né? Vai lá no banco de esperma, não precisa nem ser do marido, às vezes o marido como é que fala? É infértil, né? Se o marido é infértil, ele não pode ceder para esperma. Aí nós vamos lá, pega um banco de não sabe quem é, né? Um banco de esperma escolhido, porque geralmente geneticamente o banco de esperma é de gente bonita e tal, né? E você faz a fecundação in vitro, depois injeta o óvulo, deixa desenvolver na mulher. É uma virgem, em todo caso. Dá para engravidar uma virgem desse jeito. Entendeu? Então, hoje nós estamos acostumados com isso. Né? Mas lá 2000 anos atrás isso era tabu, né? Ninguém pensava nisso. Esse tipo de abdução que fariam vários exames não seria muito primitiva? Do ponto de vista técnico seria primitivo. Eu acho também que é primitivo. Eu acho que a primeira coisa importante que você tem que entender, eles não precisavam abduzir ninguém. Para fazer todos os exames que vem espírito, examina a pessoa e acabou. Tá? Tem tecnologia para isso. Agora, o importante era provocar a humanidade. Porque nesses casos, as pessoas se lembravam do contato. E vinha contando história para cá.
Então a ideia era revelar para a humanidade, porque o UFO é a grande revelação. Todos vocês têm que entender que a palavra apocalipse não significa fim de mundo. A palavra apocalipse significa revelação. Vem do grego. Inclusive, a Bíblia americana, não existe a palavra apocalipse na Bíblia americana. É revelação, o livro das revelações. Está lá, Revelation 7:8. Versículo 9 e tal. Revelações, tá? Se chama revelação. Então, eu digo para vocês que a grande revelação do final dos tempos é os extraterrestres. Esse vai ser a chegada dos deuses. Porque eles são os nossos deuses. Não, os nossos deuses, os que nos criaram. Nós vamos ficar face a face com o nosso Criador. O Criador do corpo, tá? A matéria, que é o corpo, aquela coisa toda. É o Adão e Eva da história. Quem fez o Adão e a Eva. Professor, já ouvi falar de uma pessoa que o único objetivo das abduções com coleta de sangue seria porque o sangue exige um registro emocional das interações humanas, coisa que não dá para simular. Isso seria verdade? Olha, os ETs têm uma tecnologia, uma ciência tão avançada, mas tão avançada, que eles podem, através de um átomo de uma pessoa, escrever a história da pessoa. Uma molécula da pessoa escreve a história da pessoa. Porque tem toda a energia vibracional, emocional, tem todo o campo vibratório, certo? Por exemplo, tem sensitivos, eu vou explicar como é que funciona a coisa. Tem sensitivo, pra você ver como é que é a mente humana. Imagina a dos ETs, então, e a tecnologia envolvida. Tem ETs que você leva ele um ET não, um médium, um sensitivo, você leva ele na cena de um crime, por exemplo. Ele nunca conhece ninguém. Ele vai ajudar a polícia a desvendar o crime, achar quem é o criminoso. Então ele entra na cena do crime e ele começa a olhar. Olha, ele fala, aqui teve um crime violento, assim. Ele começa a concentrar, ele vê a cena. Ele volta no tempo, entendeu? E ele consegue ver tudo o que aconteceu e quem matou. Aí tem pessoas que às vezes, não é nem a cena do crime, o policial fala, ó, essa aqui é a arma do crime encontrada na cena do crime, uma faca, por exemplo. A faca estava enfiada no cara, vamos supor, estava lá, cravada no peito, nas costas, o cara morto. O sensitivo pega a faca. Na faca, ele pega a vibração que está na faca e ele vai contar a história. Ele entra na história, vê toda a cena e acha quem matou. Não é apometria, é psicometria, chama. Psicometria. Tá? Eu também. Eu tenho um sensitivo aqui em Limeira, que era do meu grupo, né, nosso grupinho de ufologia, é um dos maiores sensitivos que eu já conheci na minha vida. Tá? E quando o Valdo Vieira viu ele pela primeira vez, ficou doido na frente dessa pessoa. O próprio Valdo Vieira falou, na minha frente e na frente de todos os cientistas que estavam ali em volta, que esse encontro foi na Unicamp, dentro da Unicamp, falou assim, sem trocar uma palavra com ele, só de ver a aura dele, falou, eu estou na frente do maior sensitivo do mundo que eu já vi. Palavras do Valdo Vieira, que conhecia Chico, conhecia todos os outros, quando ele viu, e nessa época esse menino tinha 21 anos. Então, para vocês terem uma ideia de como é que eu estou falando. Vou explicar para você o que é a psicometria. Estava eu e esse garoto, num sábado à tarde, na frente da casa dele, sentado na sarjeta, conversando. Isso era uma década de 80 e pouco. Tá? Chega um carro com uma senhora chorando aos prantos, fazendo a seguinte pergunta: onde mora tal pessoa? Onde mora o Gilson? Que era ele, procurando ele. Ele fala, não, sou eu. Não. Mas por que o senhor está chorando? Não, eu preciso muito da sua ajuda. Mas o que aconteceu, minha senhora? Muita gente procurava ele porque ele era um médium conhecido. Ele trabalhava em centro espírita. Ele era um médium conhecido na cidade. Né? A mulher chegou assim e falou para ele, olha,
eu tenho uma filha, ela tem, acho que tem uns 7 para 8 anos de idade, e ela estava teve um trauma, porque o cachorrinho dela tinha desaparecido, tinha sumido. E a menina começou a entrar em choque. Não comia, não falava, não bebia, ela foi entrando em choque. E está internada no hospital em estado de choque, e os médicos não sabiam o que fazia, e a mãe também não sabia o que fazia. Por causa do cachorrinho que tinha sumido. E ele chegou e a mulher falou assim: eu fiquei sabendo que você acha coisas perdidas. Por quê? Ele falou assim: tá bom, traz alguma coisa do cachorro para mim. Uma foto, uma coleira, alguma coisa do cachorro para mim. A mulher foi na casa dele, rapidamente, deu 30 minutos, voltou. Olha, eu não tenho foto, eu só tenho essa cumbu quando ele comia. Sabe a tigelinha que ele comia, a ração? Falou, tá bom, tá bom. Botou a mão na cumbuquinha. Presta atenção. Não deu 3 minutos. Falou, olha, esse cachorro, ele está na rua tal, número tal, bairro tal. Vamos lá buscar ele. Entramos no carro, fomos nesse endereço certinho, o cachorro estava lá. Tá bom? Mas, pabufo, eu falei, como que ele chegou a essa conclusão? Porque os objetos têm memória. Os objetos têm informação. Eles têm o que nós chamamos de energia radiônica impregnada. Ele impregna a vibração. E pela vibração você vai buscar onde a pessoa está. É o GPS astral. Está tudo interligado. E ele tinha uma visão remota. Ele é filha da puta, ele tinha visão remota. Ele via a distância, ele viu o endereço e viu a rua. Tá? Onde estava o cachorro. Vamos lá, o cachorro estava lá. Aí a mulher entrou no desespero. Pegou a cachorra e levou direto para o hospital. Então, essa informação que você falou do sangue e tal, não só o sangue, qualquer coisa tem informação. Né? E com a tecnologia avançada dos ETs, quanta informação ele não pode tirar, né? Professor, quem era esse menino que o Valdo Vieira falou isso? E você viveu pessoalmente com ele? Muito tempo com ele. A gente caçava disco voador junto. Ele já faleceu. E nós andamos juntos ainda hoje. Ah? Esses dias mesmo ele mandou um recado no centro espírita do meu irmão lá, mandando um abraço para nós e falando assim pro meu irmão: fala para ele se ele lembra do nosso encontro à noite essa semana. Ele me ajuda até hoje. Ele foi um grande médium que ajudou muito o meu trabalho, alicerçar meu crescimento espiritual. Eu dependo, por exemplo, eu tenho muito que agradecer a essa pessoa. Se não fosse ela, eu não estava totalmente nesse caminho também. Ele foi abduzido e ficou 4 dias dentro de um disco voador. Tá? Entendeu? Com os meus amigos grandão lá de 2,5 metros. E é um dos únicos médiuns, né, que eu confiava, que realmente via, falava e conversava com os ETs a hora que bem quisesse. Então, no caso da Operação Prato, os ETs escolhiam o sangue das pessoas, colhiam o sangue das pessoas ao ar livre e deixavam elas sem lembrar de propósito? Não, as pessoas... Para que elas pudessem espalhar a história? Isso, lá elas assustavam, né? Porque geralmente o ET pegava a pessoa dormindo na rede. Não era acordada, a pessoa estava dormindo lá, ele metia um raio. E de repente o cara acordava, né? Quando acordava, já tinha ido, né? As outras pessoas que viam. Às vezes as outras pessoas da família via que tinha um raio de luz, que a nave estava iluminando, jogava um raio de luz na pessoa. E depois deixava marcas. E provavelmente até doía um pouco, né? Depois de um tempo. Ficava vermelho, doía e tal. Por isso que elas iam no médico. Né? É igual nós que você toma injeção, mas qualquer vacina que você tomar vai doer pra caramba, vai inchar. Eu lembro que quando eu tomei vacina da varíola, a vacina da varíola era uma vacina. Eu tenho marca até hoje da vacina da varíola. Né? Se você procurar aqui, você vai ver uma marca redonda. A maior parte das pessoas tem. É da varíola.
É uma vacina que ela era dada assim, ó. O cara pegava uma agulha, molhava a agulha e ficava espetando assim, ó. Até, você nunca viu? Não era uma vacina de uma injeção. Tá? Tem uma vacina que a gente tomava, ela pegava uma agulhinha, molhava no líquido e ficava punçando assim várias vezes no lugar assim. Tá? Tinha uma vacina que era dada com uma máquina, não sei se vocês se lembram. Era aquela que dava injeção em vaca, sabe? Em gado lá, sabe? Era daquela, de primeiro era daquela para economizar, né? Acho que não tinha fábrica de agulha, aquela era uma merda também. Acho que hoje não vão usar mais no ser humano essa técnica, porque acho que era muito anti-higiênica essa bosta. Ai, ai. Professor, você chegou a confirmar com os ETs o caso do filme dos Intruders, espero que seja correta a pronúncia, de Antônio Vilas Boas, se realmente é falso? Então eu estou aqui, eu sou uma pessoa que eu não posso chegar aqui e falar isso é verdadeiro, isso é falso. Tá? Por quê? Porque existe toda uma mística que envolve tudo. É a mesma coisa, a pessoa se eu chego e falo, pessoal, Jesus é um grande farsante, nunca existiu, é só a história. Você já pensou? Você já pensou que colapso na humanidade? Né? Além de ser linchado na mesma hora, né? Mas não, eu só estou dando um exemplo, não estou falando nisso, mas imaginou ser, né? O ET falou para mim que a história de Jesus é toda falsa. Pronto, os caras já internam eu. Então, é a mesma coisa. Nós temos que deixar todos os casos da ufologia em aberto. Para as próprias pessoas chegarem às suas conclusões ao ir estudar, fazer as suas pesquisas, né? Fazer a sua própria avaliação dos casos, né? Eu não posso chegar aqui e jogar lenha na fogueira ou água na fogueira. Professor, nesse caso dos raios da Operação Prato nas pessoas, os ETs precisavam fazer isso? Eles não poderiam fazer isso espiritualmente, sem as pessoas nem perceberem? Então, eles disseram que neste caso não. Nesse caso eles queriam combater um vírus emergente. E esse vírus é biológico, ele é físico. Então, eles queriam, além de fazer uma operação ali, tirar a amostra de sangue de várias pessoas, ver quem estava ou não contaminado, porque aquilo ia se desenvolver, ia causar uma mortandade muito complicada na humanidade. Então, eles previram com antecedência, imunizaram as pessoas. Primeiro, você tem que tirar o exame de sangue para você ver a compatibilidade de fazer uma vacina. Só que a vacina do ET não é igual a nossa vacina, né? A vacina do ET é uma puta vacina avançada, né? Então, eles vão produzir e depois eles voltaram vacinando as pessoas. O mesmo raio que tirava sangue vacinava. Entendeu? Eles voltaram fazendo a imunização. E aí eles deveriam ter feito alguma coisa para passar para aquele vírus ser eliminado e as pessoas que estavam contaminadas não deixar isso passar para frente. Você vê igual o Ebola. O Ebola foi um vírus novo, mas surgiu da floresta. O Ebola era terrível, o Ebola matava mesmo. O Ebola, ele é chamado febre hemorrágica. É terrível porque ele começa a dissolver todos os órgãos do seu corpo, sabia? Pega rim, pega fígado e começa a dissolver. Vira uma baba. E aquilo aqui mata a pessoa em uma semana. O Ebola, ele matava a pessoa, chega a matar a pessoa em 4 dias. A pessoa se contaminava hoje, 4 dias depois estava morta. O interessante é que o contágio era feito por contato com a pele, contato com o suor. Não era pelo ar, ele não era aéreo com essa gripe aí. Então é mais fácil você se conter, só se proteger, meter a cara no roupa, acabou. Você pode lidar com o paciente numa boa. Eu não lembro a data, né? Mas não faz muito tempo, não. Até hoje ainda estava voltando o caso de Ebola na África. Estava voltando de novo, eles estavam contendo a região, tal. Tem que conter sempre. Porque é mortal, né? Você dá um abraço na pessoa, puta país quente do calor, você soa pelo suor, contato chamado líquidos, né?
Né? Tem mais perguntas? Professor, você comentou que os ETs são criadores da nossa raça, da nossa espécie. Qual o objetivo deles seria abduzir para colher material nosso? Se eles já têm todo o material. Então, eu acho o seguinte, eu acho que as abduções, elas tinham mais um motivo de chamar a nossa atenção do que do lado dos extraterrestres. Pro lado dos extraterrestres não tem nenhum objetivo. Tá? Porque eles podem fazer tudo sem ninguém perceber nada. Né? Se eu quiser tirar uma amostra de sangue de você, eu vou tirar dormindo, não precisa levar você para dentro da nave. Você está entendendo? Tá? Eu venho em espírito eu uso tecnologia avançada e tiro o sangue de você e levo embora. Saca? Então, eu tenho essa visão sua. Então, por que eles abduziam? Para que a humanidade pudesse perceber que eles eram reais, que eles eram materiais, que eles estavam aqui, abduzindo, contatando, fazendo essas coisas com as pessoas. Só que tinha uma classe, os Greys, por exemplo, não dialogavam com os contatados. Aquilo que eu falei para vocês em outras palestras, só dialogava com os contatados os humanos avançados. Os ETs parecidos com os seres humanos, bonitão e tal. Os Greys não, pareciam que eles eram muito ativos, não conversavam com ninguém, fazia coisa tal, e tchau e benção. Eles eram de uma parte mais assim, vamos assim dizer, objetiva da missão. Eles não tinham a missão de contatar o ser humano. Eu tive o privilégio. Eu acho que se pesquisarmos na história aí da ufologia, eu sou um dos únicos que teve realmente um contato com Grey. Ou seja, a longo prazo. Abduzido sim, muita gente foi. Tá? Mas de dialogar, de conversar, de conhecer um pouco da personalidade deles, com eles, é outra história. Eu sou completamente agradecido por isso. Não, eu sempre falo para vocês, eu sou o único ufólogo que fala bem dos Greys. Único. Pode ser que agora daqui para frente tenha outros. Mas, até então, eu sou até pisoteado pelo meio ufológico por causa disso. Porque eu sou o único que fala bem dos Greys. Né? Porque os Greys sempre tiveram essa fama de abduzir, não conversar com ninguém. Reptiliano, o pessoal morre de medo de reptiliano. Né? Eles são tão legais. Eles são diferentes, eles são bonitos. Né? Eu acho bonito. Eu vejo uma cobra, eu acho lindo uma cobra, por exemplo. Cara, eu vejo aquela naja assim, eu falo, puta, que coisa mais linda essa naja. Tem uma naja meio colorida, que é a coisa mais linda do mundo, cara. Agora você imagina um ser inteligente com aquela semblante, inteligentíssimo, falando com você. Pelo amor de Deus. Como é que fala assim? É um must. Como diz o baiano, né? É um must. Professor, então quer dizer que se for uma questão de um problema que já está na matéria, os ETs não podem resolver isso no astral? Não. Até poderia. Tá? Eu digo assim, qualquer coisa pode ser feita, né, com tecnologias avançadas sem você perceber. Qualquer coisa. Tá? Mesmo na matéria, por exemplo, se eu tiver um câncer, uma coisa assim, amanhã o câncer desaparece e ninguém viu nada. Os seres podem vir à noite, curar eu acabou, estou dormindo, não sei de nada. Ninguém vê. E vem espiritualmente. Quantas vezes vocês não estão doentes, a gente manda pasta espiritual na sua casa, vai uma equipe de espíritos lá na tua casa para ver como você está e você fica bom. Né? Não precisa materializar, não precisa fazer nada material. Os ETs também não vai precisar fazer nada material. Então por que eles não? Eles não precisam, eles fazem para acordar a gente. Porque senão, né, a gente nunca vai ficar sabendo que tem ET. Né? A gente nunca vai ficar sabendo se eles não materializarem, porque ninguém tem visão. Quem tem visão espiritual aqui na Terra? É muito pouca gente. Professor, as outras raças, as outras espécies de humanos, como os neandertais, podem ser consideradas experiência dos ETs com os corpos físicos até chegarem como o Homo sapiens? Sim. Seriam híbridos feitos no passado? Sim. É que na época, a Terra é o seguinte, o planeta Terra, ele nunca foi um projeto de ordem humana. Tá?
Ele era um projeto do reino Deva. Então, durante milhões de anos, esse planeta aqui ele foi utilizado para experiências dévicas, tá? Para a experiência de hordas dévicas. Aí, num determinado momento da história, o plano superior, o Conselho Galáctico, falou, vamos usar aquele planeta, né, para a experiência humana. Então, os primeiros humanos precisavam começar a ser trazidos para cá, né? Então, os primeiros humanos foram trazidos. Ó, eu vou falar uma coisa para vocês. O Neandertal não tem nada a ver com a gente. Todos aqueles homens antigos não tem nada a ver com a gente. Este homem aqui, ó, ele foi trazido de fora, pronto. Por isso tem a história do casal de Adão e Eva. Tá? Então, por isso que você pode fazer toda a pesquisa que você quiser, você nunca vai achar o elo perdido entre o homem moderno e esses pré-históricos. Você está entendendo? Por exemplo, existiu o Neandertal, tecnicamente falando, ele não é a mesma do que o Homo sapiens. Ele é outra coisa. Eles vinham caminhando juntos. E, segundo os cientistas, o Neandertal era muito mais forte fisicamente, muito mais capacidade para adaptação, e esse completamente sumiu da Terra, desapareceu, foi extinção. E esse aqui que era frágil, merda, uma bosta, foi para frente e é nós. Entendeu? Então ninguém consegue explicar por que esse ser foi totalmente desapareceu. Quando a gente usa as histórias bíblicas, né? Eu estou vendo a pergunta dele aqui, ele está falando das histórias bíblicas de Adão e Eva, né? Que Adão e Eva foi expulso do paraíso, quando chegou aqui já tinha gente pra cacete, então ele não era o casal original, né? Então, a ideia é de uma raça original. Adão e Eva podem representar uma raça original, uma espécie original, mas não que eles seriam os únicos e os primeiros também, né? E a ideia é que o paraíso nunca foi aqui na Terra. O paraíso, segundo a história, é em Capela, em outro planeta. A horda Samyasa, né? A horda de Samyase, né? Que é o anjo decaído, né? Aquele que se rebelou com Deus, né? Está no livro de Enoque. O livro de Enoque fala bem essa história do Samyasa, dos anjos decaídos, transportados para a Terra para uma experiência dessa. Então, o lance é o seguinte, isso são histórias religiosas. Mas quando você vai para a história antiga mesmo do nosso planeta, né, você vai ver que o homem moderno, esse espírito mais inteligente, mais avançado, ele não tem nada a ver com os pré-históricos lá atrás. Né? Por exemplo, a nossa física, a nossa paleontologia, a nossa arqueologia, ela é muito primitiva, ela nem sabe que existiu Atlântida, cara. Uma civilização avançadíssima, né? Ninguém consegue explicar hoje, por uma pouco, aqueles puta bloco. Existia uma civilização que os caras limparam a Terra. Né? Então, eles têm um passado como se fosse estendido lá atrás, e tudo é pré-história, né? Desde 20 mil anos antes de Cristo é pré-história. Mas não é. É isso que eu estou falando para vocês. A hora que a verdade vier à tona, eles começarem a descobrir, já estão descobrindo muitas coisas inexplicáveis. Mas a hora que eles começarem a descobrir tecnologias avançadas lá de trás, vai deixar todo mundo de cabelo em pé. E uma das descobertas de tecnologia avançada é a Antártida. A hora que você entrar na Antártida para valer, o segredo está lá. Está tudo congelado lá. Tem cidades inteiras congeladas. E tem tecnologia, carro, tudo congelado de 10 mil anos atrás, só para encucar a hora que abriu a humanidade mesmo. Né? Última pergunta. Por que os ETs precisariam enviar raios nas pessoas da Operação Prato? Porque eles não queriam se aproximar, né? Porque o ser humano, para eles, é muito primitivo. Os ETs não podiam parar, posso tirar seu sangue? Né? Brasileiro ainda, né? Estou vendendo, né? Então, nesse caso específico da Operação Prato, né, eu acredito que eles poderiam fazer toda essa operação de forma invisível. Mas como era uma época onde a aparição dos UFOs, dos OVNIs, era importante para acordar a humanidade, eles fizeram essa operação em aberto. Vocês entendem o que eu quero dizer? Com tecnologias muito avançadas, eles poderiam fazer de forma totalmente invisível. Mas eles queriam realmente chamar a atenção. Tá? Por isso fizeram de forma aberta.
Ok? Pessoal, amanhã a gente continua, tá? Tem muita história legal para contar para vocês aí, tá? De abduzidos e sexo com os ETs. Namastê, pessoal.